12 anos depois que a FIFA anunciou que o maior torneio do futebol do mundo seria jogado no Oriente Médio pela primeira vez e que a Copa do Mundo no Catar é finalmente o palco do evento. O país é atolado em controvérsias relativas a suborno orçamentário, má gestão e abusos dos direitos humanos. É esperado mais de 1 milhão de turistas durante o torneio de um mês. O Catar é um pequeno país com menos de 3 milhões de pessoas e é um dos países mais ricos do mundo. No começo, eles não tinham a infraestrutura para lidar com esse fluxo, mas na última década eles renovaram todo o país para receber este mega evento. Além de construir estádios especificamente para os jogos da Copa do Mundo, o Catar tem investido na modernização da sua infraestrutura. Eles construíram novas cidades, novas estradas, adicionou quartos a hotéis e apartamentos e enfeitaram existentes aeroportos enquanto se preparam para reabri-los. Para fazer isso tudo, gasta-se mais do que qualquer outro país sede da Copa do Mundo nunca gastou antes. Quando o Catar foi escolhido como sede de 2022, em 2010, as primeiras estimativas citavam o custo potencial de 65 bilhões de dólares, mas atualmente os projetos da infraestrutura são avaliados em 300 bilhões de dólares. Em contraste, a Copa do Mundo de 2014 no Brasil custou cerca de 11 milhões e 500 mil bilhões de dólares, e a Rússia em 2018 cerca de 14 bilhões de dólares. Enquanto alguns dos projetos de Catar têm um impacto a longo prazo, há muito com os benefícios concretos de curto prazo que apoiam as necessidades da Copa do Mundo. Durante o período de 10 anos, os fundos foram gastos em estradas, pontes e linhas de metrô, com uma parte substancial sendo gasta em infraestrutura hídrica particularmente nova, estações de tratamento de água, e alguns dos principais projetos de infraestrutura que transformaram o país foi o desenvolvimento da cidade de Lusail, o novíssimo sistema de metrô. A reforma disse ao porto de expansão do aeroporto de Doha e Sablé, corredor rodoviário de Hamed. A Copa do Mundo estava construindo a cidade de Lusail. 45 bilhões de dólares foram gastos para o mega desenvolvimento ao norte do centro de Doha, que ainda era um deserto em 2010. O novo município inclui uma área urbana central, um arquipélago artificial e o magnífico estádio de Lusail, onde a final da Copa será disputada. Estendendo-se por 38 km², Lusail é a segunda maior cidade do Catar e a primeira cidade inteligente e sustentável. A cidade ainda está emergindo do chão e, eventualmente, terá a infraestrutura para acomodar 450 mil pessoas em 18 distritos diferentes, entre várias cidades de Lusail. Algumas das atrações da cidade é o famoso Qatar Tours, no Lusail Marina Distrito, que abriga os convidados VIP da FIFA durante a Copa do Mundo. 36 bilhões de dólares foram gastos em desenvolvimento de um sistema de metrô sem condutor de Diwal, que serve 5 das 8 séries da Copa do Mundo. E ao contrário das Copas do Mundo anteriores, onde os locais normalmente se estendiam em várias cidades, todos os jogos serão jogados a 31 milhas da principal corniche de Doha. Isso significa que o capital vai crescer mais de 1 milhão de fãs, aproximadamente um terço todo da população do Catar. Para um torneio de mês, a proximidade de estádios e ligações de transporte permitirão aos torcedores assistir vários jogos em um único dia. A maioria dos estádios serão ligados por público trânsito, incluindo o novo sistema de metrô e uma frota de ônibus elétricos. O Catar construiu 8 impressionantes estádios para receber os jogos do torneio. 7 dos estádios foram construídos de raiz e um foi remodelado. Sua construção representa 10 bilhões de dólares dos estimados 300 bilhões de dólares que o Catar investiu para receber os 1,5 milhões de espectadores esperados para os jogos do Catar. Construiu centenas de hotéis e apartamentos de serviços, torres, também há navios de cruzeiro servindo como hotéis flutuantes que fornecem milhares de quartos extras. Cerca de 6 mil cabines porta foram instaladas na vila da Copa do Mundo para os convidados, e o governo do Catar planeja doar essas cabines portas para as pessoas de baixa renda após o evento. O impulso que a Copa do Mundo de 2022 trará para o mercado da construção. O Catar não vai acabar quando o campeão trazer para casa seu troféu. A recente abertura de canteiros de obras, que foi estimulado pelo planejamento de longo prazo, pois a transformação do Catar continuará para ter um impacto em grande escala. De acordo com o relatório de Mordor, Inteligência Internacional, empresa de consultorial do setor Qadar, o mercado da construção será avaliado em 76,98 bilhões de dólares até 2026. Seu crescimento médio anual em 10,54 para o período de 2021 a 2026. Como o governo tem investido nesses projetos da atividade de construção, o Catar manteve-se robusto durante o período projetado e antecipou que o financiamento para a construção, os projetos aumentarão como resultado os esforços do governo para diversificar a economia com foco no setor não petrolífero setores. Os gastos malucos do Catar também estão alinhados com a visão nacional Catar mais ampla. 2030, um plano de investimento focado
focada em construção de obras de grande envergadura destinadas a modernizando as cidades e fomentando seu crescimento sustentável, será um verdadeiro motor da economia e do desenvolvimento nos próximos anos. A mais recente atualização econômica do Golfo do Banco Mundial prevê que o PIB do Catar crescerá em 3% em 2021 para 0,1% em 2022 e 4,5% em 2023. Desenvolvendo esses novos projetos nos princípios de sustentabilidade e urbanismo e renovação, o Catar será conhecido como uma das nações mais avançadas da área. 300 bilhões de dólares do Catar, a atualização da infraestrutura, incluindo rodovia, expansões e atualizações de aeroportos, durarão por muitos anos. Mas de muitas maneiras, a Copa do Mundo 2022 é uma anomalia financeira. O Catar ainda deve lutar com a questão do legado, como todo mundo recente. Essa é a ideia que o torneio deve deixar para trás, um significado pegado para a sociedade em geral. O país é aquele que justifica as despesas colossais em apenas 4 semanas de futebol. Essa é uma grande luta para a maioria das Copas, mas no caso do Catar, há sérias dúvidas. Uma das questões mais óbvias é os estádios. Dos 8 locais, 7 foram construídos de raiz, e uma vez que a Copa do Mundo é sobre o país de apenas 2,8 milhões de pessoas, não precisarão de locais tão grandes. A questão do elefante branco era um problema para os últimos anfitriões da Copa do Mundo, e o Catar, com o objetivo de acabar com esse ciclo, os organizadores do torneio afirmaram que construíram os estádios com modos, elementos que serão reconfigurados após o torneio para fornecer um legado duradouro para a FIFA World 2022. Muito além das fronteiras do Catar, apenas um estádio será chamado de casa para o time de futebol. Depois, um estádio será desmantelado ao todo, enquanto 6 dos restantes locais terão metade de seus assentos ocupados e enviados para países em desenvolvimento para ajudar a melhorar sua infraestrutura esportiva. É possível que o Catar, no entanto, use a nova infraestrutura para justificar a licitação de sediar grandes finais europeias no futuro, como por exemplo a Liga Europa, a Liga dos Campeões. Alguns investimentos fazem um longo prazo de contribuição para o desenvolvimento do Catar, mas algumas delas são supérfluas, por isso o desenvolvimento ou uma prioridade muito baixa. Por exemplo, o metrô ou a rodovia que conecta 2 estádios de cada lado de Doha pode ser uma importante contribuição para a comunidade de trânsito durante os jogos, mas representará nenhuma contribuição depois. É importante observar que os custos de hospedagem continuarão a aumentar após o término da competição. Parte de alguns estádios estão programados para ser desmontados e enviados para outro lugar. Os estádios e outros edifícios que permanecerão exigirá milhões de dólares anualmente em operações de manutenção e despesas. Estas estruturas continuarão a ocupar imóveis valiosos, encerrando outros usos potenciais. Também hotéis construídos para abrigar a Copa do Mundo, os visitantes ficarão em grande parte ociosos e convidados trabalhadores serão despejados. Ainda não está claro o que vai acontecer assim que o torneio terminar. O Catar corre o risco de se sentir vazio, uma vez que os vão para casa. E como o país é um lar apenas de 3 milhões de pessoas e o governo espera que o fim da Copa do Mundo marcará início de uma nova nação revitalizada. Com uma economia forte, espera-se que a Copa do Mundo coloque o Catar no proverbial mapa do mundo, eventualmente impulsionando o turismo estrangeiro, comércio e investimento. Talvez também dê ao Catar um papel importante na geopolítica. Mas e aí, quais são seus pensamentos sobre esses bilhões de dólares gastos nesses projetos? Deixe seu feedback aí nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado e tchau, tchau.